Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem e com a graça de Deus. Estamos começando mais um mês e também mais um programa Nova Vida, o programa da família paraense. Aqui você tira todas as suas dúvidas sobre prevenção e tratamento da dependência química. E claro, outros assuntos relacionados a isso. Eu sou a favor do uso de alguns componentes da maconha para fins únicos e exclusivamente medicinais. Gente, eu trabalho com prevenção e tratamento da dependência química e garanto a vocês, não existe história de uso recreativo da maconha. Fumar maconha não é, nunca foi e jamais será uma recreação. Isto é balela e mentira. Eu garanto que eu estou dizendo. Se você tem dúvidas, vem aqui no Nova Vida fazer uma visita e conhecer a realidade dessa doença que é a dependência química, que é a doença do caráter, que é a doença da mente, que é o câncer da personalidade. Gente, por que eu estou falando isso? Eu quero deixar bem claro que eu não discrimino ninguém, até porque eu fui e ainda sou muito discriminado por causa da minha doença e do trabalho que eu desenvolvo há quase 30 anos. Mas, honestamente, não dá para aceitar um absurdo como esse. Veja a matéria e tire as suas conclusões. Hello. Para este homem, a maconha é tão sagrada que, além de ser consumidor assíduo, ele decidiu fundar a primeira igreja da maconha. Ele é Bill Levin e tem 59 anos e é ex-carpinteiro. Ele defende a liberação da droga. Embora fumar maconha em Indianápolis, nos Estados Unidos, ainda seja proibido, Bill aproveitou a oportunidade aberta por uma polêmica lei de liberdade religiosa em que cultos à erva estão liberados. Segundo o idealizador da igreja, ele fundou a instituição para cultuar a planta mais saudável que existe no planeta. A lei garante aos cidadãos o direito de exercer quaisquer crenças religiosas, sem que sejam vítimas de processos na justiça. Percebendo essa oportunidade, Levin criou esta página no Facebook e conseguiu a aprovação oficial para sua igreja com base nessa nova lei, o que lhe garantiu reconhecimento oficial e isenção fiscal. A página da primeira igreja da cannabis no Facebook já tem mais de 39 mil seguidores. Entre os membros oficiais da religião, 700 pessoas já se tornaram fiéis, pagando o valor do dízimo da Igreja da Maconha. Eles contribuem com $50,40, equivalente a R$ 155 por um ano, ou $100,80, o equivalente a cerca de R$ 310 por 2 anos. Segundo Levin, o total arrecadado até agora foram $15 mil, que permitiram aos organizadores conseguir um edifício onde finalmente poderiam cultuar a cannabis. A Igreja da Maconha também tem os seus mandamentos, mas ao invés de 10, são 12 no total. Entre eles está o seguinte mandamento: cannabis, a planta que cura, é nosso sacramento. Ela nos aproxima um dos outros. É nossa fonte de saúde, nosso amor, a cura para as doenças e para a depressão. Nós a abraçamos com nosso coração e espírito, individualmente e como um grupo. Muitos países já liberaram o uso da maconha. Entre eles estão Uruguai, Coreia do Norte, Jamaica e Equador. Depois de decidirem pela liberação, alguns desses países
já repensaram a política de tolerância ao uso das drogas. É o caso da Holanda, da Suíça e da Dinamarca. Um criminologista holandês da Universidade de Amsterdã afirma: hoje a população está descontente com essas medidas liberais, pois elas criaram uma expectativa ingênua de que a legalização manteria os grupos criminosos longe dessas atividades. Pesquisas revelam que 67% da população holandesa é agora a favor de medidas mais rígidas. Em Zurique, na Suíça, as autoridades perceberam o aumento do crime organizado. Em Copenhague, na Dinamarca, os governantes também resolveram mudar o comportamento adotado desde 1971, pois o uso tem sido reprimido devido ao aumento no tráfico de drogas. Uma pesquisa do Instituto Neurológico da Austrália estudou mais de 3.800 homens e mulheres, nascidos entre 1981 e 1984, e os acompanhou por 21 anos para perguntar-lhes sobre o seu uso de maconha, avaliando os pacientes para episódios psicóticos. A conclusão: jovens que fumam maconha por 6 anos têm o dobro da probabilidade de sofrer episódios psicóticos, alucinações ou delírios do que pessoas que nunca usaram a droga. Os efeitos reais sobre os jovens são inevitáveis. Aumentando o consumo de maconha, aumentará também a evasão escolar por confusão mental, diminuição da memória e rebaixamento da inteligência, índices de depressão e esquizofrenia. Você viu aí? Igreja da maconha. Agora me diga, se é ou não é absurdo. Mais absurdo ainda é que isso não é só nos Estados Unidos, não. Aqui mesmo no Brasil já existe uma igreja dessas. Na minha opinião, repito, na minha opinião, isso é só desculpa para querer legalizar o uso dessa droga. I speak of the thing which I have made, touching the king. My tongue is a pen of a ready writer. Holy Emmanuel I Selassie, Rastafari. Meu nome é Geraldo Antônio Batista, eu tenho 51 anos de idade, eu sou elder da primeira igreja Nyubinghi Etíope Cóptica de Sião e eu sou conhecido como Ras Geraldinho. O funcionamento da igreja é em auto-autorização, baseado na Constituição brasileira. Nós temos alvará da prefeitura, como qualquer igreja que seja registrada, porque a nossa é. Então, assim, quanto à legalidade da instituição para relacionamento com a Babilônia, tá, a igreja tem. Porque ela é um remédio, tá, que ela foi feita por Deus, tá, para nos dar a paz. Você não encontra ninguém que fuma maconha e sai querendo matar os outros. E eu passei a vida com um conflito pessoal, sentindo que absolutamente não era aquilo que vendiam para mim da sociedade. Que a planta era uma planta do mal, que a planta era coisa de bandido, absolutamente sem nunca um porquê, uma coisa que sempre me batia. Essa busca de saber o porquê, tá, dessa proibição tão sem sentido é que me levou a estudar todos os aspectos da droga. E dentro dessa seara da história da maconha, eu comecei a estudar a parte religiosa. Essas questões que eu não conseguia responder para mim, como eram feitos esses milagres, como que é essa relação com Deus que nos trata tão severamente, eu não conseguia achar essas respostas. E dentro da cultura Rastafari, tá, eu consegui resposta para tudo isso. A partir desse momento,
eu começo a aglutinar esse conhecimento, tá? De certa forma, minha vida muda mesmo, tá? Hoje em dia eu tenho um relacionamento com a sociedade absolutamente diferente do que eu tinha da época que eu não conseguia compreender nada, tá? E aí a gente começou a criar e fundar essa igreja que a gente toca hoje, que é a primeira igreja Nyubinghi Etíope Cóptica de Sião do Brasil. A gente está fazendo aqui uma experiência de permacultura na chácara, que é o seguinte: esse galinheiro aqui é para criação de galinhas botadeiras. Essas galinhas vão dar 2 dúzias de ovos por dia para a gente, e é isso que vai dar sustentabilidade para a chácara, para a gente conseguir manter os compromissos financeiros da chácara. A gente usa aqui, vocês podem ver, o PET. É uma experiência de reciclagem que a gente faz para conseguir fazer a cerca aqui, ao invés da gente ir para o mercado, comprar tela, gastar dinheiro, a gente coletou na vizinhança as garrafas PETs e serve como galinheiro para a gente. Isso é essencial no Rastafari. O rastafarianismo é assim, a cultura que mais luta, persiste em cima da sustentabilidade. Essa planta aqui cresceu bastante, a gente pensou que ela ia ficar bem menor, mas... E agora ela está começando a se desenvolver. Daí para colher quanto tempo? Daqui para colher mais uns 3 meses. Ela leva mais ou menos 6 meses para cumprir o ciclo completo. A gente tem agora uma flor completamente já desenvolvida, já está pronta para colher. Porque aqui dentro deste recinto aqui, tá? A erva, ela faz parte da liturgia, ela faz parte do sacrário da igreja, tá? A gente não consegue fazer um reasoning, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Esclarecendo ideias, trabalhando para nós sermos melhores pessoas, tá? Você não faz um reasoning sem a presença da erva sagrada. Tenha plena e tranquila consciência, tá? De que esse aqui é um local, provavelmente o único local no Brasil, tá? Onde o exercício do uso da cannabis, tá? Ele não sofre repressão. Eu vou conversar com nossos conselheiros espirituais Luiz Gonzaga, o Luizão, e o pastor Valnei Mota, da Igreja Assembleia de Deus, que também faz parte da equipe do Espaço Nova Vida. – 13 milhões de seguidores nas redes sociais. Se eu fosse você, ouvi o que o Marcelo Taz tem a dizer. Se a internet está cada dia melhor, é porque empresas como o Banpará deixam ela melhor. O Banpará é o banco que mais cresceu no país na sua categoria e agora é digital. O Banpará Digital é a marca desse novo tempo, um ambiente único no Brasil. Com terminais, telas interativas, mesa digital e um atendimento virtual. Você saca, deposita, investe, transfere e faz pagamentos com a facilidade que só o digital oferece. Pelo computador com o Internet Banking, pelo celular com o Mobile Banking. E agora pelo Banpará Digital, o Banpará está cada dia melhor e mais conectado, facilitando a sua vida em tempo real. Eu vim conferir. Vem também. Banpará Digital, porque digital é melhor para você. Contabilidade comercial e pública. Auditoria contábil. Assessoria e consultoria empresarial. Auditagem contábil de ativos e passivos. Jorge Ney Santos, 981-12-81-15. Resultados definidos pela liderança. Nosso compromisso é com seu sucesso. Conquiste e fidelize seus clientes com estratégias inteligentes. Oferecemos serviços digitais. Timing, auditoria, consultoria e contabilidade. Travessa Alferes Costas, 1271, Pedreira, Belém, Pará.
Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Supermercados Formosa e Espaço Nova Vida. Uma ação de amor. E aí, pessoal? Parece brincadeira, mas não é. Igreja da Maconha. Gente, vamos lá. Luizão, você como um conselheiro espiritual, o que acha disso? Bom dia, telespectador. Bom dia, seu Veiga. Bom dia, pastor. Parece realmente uma brincadeira, mas a gente pôde observar, através da matéria apresentada, que se trata de uma coisa muito séria. E o que me deixa preocupado, seu Veiga, é que pode tudo isso levar a um grande despertar, até mesmo para que possa fazer com que o uso da cannabis, a maconha, possa de forma, vamos dizer assim, aberta, ser consumida, principalmente pelos curiosos de plantão. Porque a matéria nos mostra que a igreja, entre aspas, está toda liberada, está com alvará, ou seja, é um local de livre acesso para que as pessoas possam ir, né? Então, a preocupação é aonde isso pode chegar. Pode chegar a uma destruição ampla, geral, principalmente de quem está lá e, consequentemente, da família e da sociedade de um modo geral. É triste, é preocupante e eu fico realmente pasmo em saber que nós temos uma igreja desse naipe dentro do Brasil. E o pastor Valnei, o que é que o senhor tem a falar sobre isso? Bom dia a todos, bom dia telespectadores, bom dia seu Luiz Veiga, bom dia seu Luiz Gonzaga. É de se preocupar porque isso vem afetar principalmente as famílias. Se do jeito que está ainda não liberada, vamos dizer assim, o uso da droga, com essa liberação, com essa licença da igreja, como foi muito bem colocado aqui pelo nosso amigo Luiz Gonzaga, isso vai atrair curiosos. E essa curiosidade leva aquele que está buscando isso a começar a usar, e isso trará uma destruição muito grande para quem está usando e para, consequentemente, toda a família, e isso não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Com certeza. Isso seria uma desculpa para usar maconha? Aquilo que a gente colocou ainda há pouco. É uma desculpa mais do que transparente. Seu Veiga... É um território liberado. Exatamente. Por ser esse território liberado, como disse, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, o curioso, aquele que é como a própria matéria... A tendência disso é essa igreja crescer. Sem dúvida, seu Veiga. Aí, em cima do que isso? Porque aquele que ainda não se encontrou, não sabe quem é, ele não tem um papel definido dentro da sociedade, ele não é um provedor, ele não é um pai, ele não é alguém que tem uma família de forma liberada, ou até mesmo aqueles que estão num período de puberdade, aqueles que estão dentro da adolescência, com algum problema familiar, algum problema pessoal ou interpessoal, acha que aquilo é a solução. E achando que aquilo é a solução, ele vai. E aí é importante que a gente se atente, como a matéria mostrou, são 12 elementos que constituem uma espécie de mandamento da igreja, e uma delas diz que a maconha... Tem mais 2 mandamentos. Pois é, a maconha é como se fosse um sacramento a ser cultuado, né? A gente entende que dentro da Constituição e da doutrina católica, sacramento significa coisa sagrada, sinal sensível e eficaz do amor de Deus. Então, a partir do momento que este sacramento, a maconha,
venha a ser constituído como algo de culto, aquilo já não é um benefício proveniente de Deus, do divino, do poder superior. É algo que é maléfico, é algo que é nocivo para a sociedade. E a grande preocupação é, novamente, a questão da família. Isso vai desencadear mais do que nunca. A família já está sendo aí taxada como instituição falida. A partir do momento que isso vier a se concretizar e expandir, porque a mídia, ela vai atrás daquilo que ela acredita que seja supostamente uma libertação. E infelizmente vai ocorrer uma grande escravidão em função da droga. Principalmente levando as crianças à dependência química e à esquizofrenia. Também. Né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito, em cima da fala do diácono Luizão? É interessante, seu Veiga, que esses 12 mandamentos, né? E a palavra de Deus diz que foi deixado 10 mandamentos, né? Lá em Êxodo está registrado. E ele acrescentou mais 2 mandamentos. São 12 mandamentos. E é interessante disso tudo que, na matéria, ele diz que ele teve ali uma revelação de Deus. Né? Deus mostrou para ele como é que ele teria que fazer. E depois ele entra em contradição, dizendo que a religião não tem um Deus, né? Que a adoração ali é só em cima da maconha. E diante disso, chega a ser preocupante a situação de que nós, como religiosos que somos, como pessoas, como cristãos que somos, né? Deturpa até o sentido da igreja, o sentido da adoração ao nosso Deus. Se nós, como conhecedores da palavra de Deus, sabemos que nós temos que adorar o nosso Deus, porque existe um Deus, e essa religião vem querendo banalizar, dizendo que não é para nós, não existe um Deus nessa religião, e sim somente uma adoração à erva, à maconha, à droga. É interessante, seu Veiga, pegando o gancho do pastor, a palavra religião, ela quer dizer religare, né? Ligar o ser humano, ligar o ser ao transcendente, ao poder superior a Deus na forma que a gente concebe. E como o pastor colocou, existe realmente uma contradição muito grande, se você observar bem a matéria, em relação a isso que ele falou, que ele teve essa visão através de um processo em que ele consumiu a maconha e ele teve a visão, Deus falou com ele naquilo que ele tinha que fazer. E como bem colocou também o pastor, a matéria mostra, ele vem dizer depois que Deus não existe. A contradição, ela já começa aí. Agora é importante, o pastor falou, a questão da palavra. Temos Deus, nós cristãos acreditamos, somos crentes, a palavra, a boa nova. O que acontece, no meu entendimento, é que a cultura do evangelho, hoje, ela se tornou para esta sociedade pós-moderna algo contraditório. Ou seja, o evangelho é hoje uma cultura que não é absolvida. O evangelho se tornou uma contracultura na cultura pós-moderna do nosso tempo. Ou seja, ninguém teme mais a Deus, ninguém teme mais nada, tudo é banalizado, tudo é liberado, tudo é possível fazer. Então isso torna o quê? A pessoa, além de se tornar individualista e principalmente materialista, ela perde a sua essência. Por quê, seu Veiga? O ser humano, ele é composto de 4 elementos. Ele é psicológico, biológico, sociológico e espiritual. Então, nós estamos quebrando uma das pernas da composição do ser humano quando você abdica da sua espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana aqui na Terra. E o nosso poder superior está sendo deixado de lado. Nós estamos abdicando exatamente deste Deus Criador e queremos nos colocar no lugar dele. Está havendo uma inversão de valores. O que eu percebi na matéria, que onde foi criado a igreja da maconha foi em países que liberou a maconha, a droga. E como esta igreja foi constituída, criada, documentada no Brasil? Isso aí que eu não estou entendendo. Ah, seu Veiga, o senhor sabe que... Que país é esse? No Brasil a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Infelizmente, nós vivemos num país assim. Infelizmente. Nós não sabemos o que tem por trás disso, seu Veiga. Nós não sabemos o que tem por trás disso. Qual é a sua opinião a respeito disso? Qual é a sua fala a respeito disso? Dessa liberação dessa igreja no Brasil? Aí a lei entra em contradição. A lei entra em contradição. Se a lei não libera
né, o uso da droga, como é que libera uma igreja para adorar e para contribuir para usuários? Né? Entra em contradição. Com certeza, isso aí tem lógica. Agora fica a pergunta. Fica a pergunta, né? Quem poderá... Para você que é autoridade, exatamente, para você que é o mandatário do país, tem uma explicação para isso? Para você, sociedade, entre em contato com a produção do programa Nova Vida, tá entendendo? Para a gente dar continuidade nesse tema, nessa questão, porque é muito sério. Não é verdade? Seu Veiga e telespectador, é importante que a gente atente para uma coisa. O Brasil hoje, ele está passando por um processo civilizatório onde os meios de comunicação, eles estão mostrando algo que supostamente a sociedade não se escandalizaria. Mas nós estamos vendo o contrário. Apesar de tudo, apesar de toda a liberação, nós ainda conservamos um certo respeito no que diz respeito a valores e princípios. Todas as vezes que a mídia tenta lançar algo que vai na contramão a valores e princípios da família, a família reage. Os meios de comunicação querem impor determinadas coisas e a família reage. Né? Nós temos aí reality que está mostrando famílias onde a sociedade está reagindo. Nós temos uma série de coisas que mostra outras situações que infelizmente a gente não pode falar aqui porque tudo agora é processo, tudo agora vai para cima de processo, justiça e tudo mais, mas que a sociedade reage. E a sociedade também está reagindo com reação a isso. Com certeza. Qual a família que quer ver o seu filho usando maconha, usando droga, destruindo a si e destruindo a própria família em si? Doenças aí que, meu Deus do céu. Com certeza. Pastor Valnei e Diácono Luizão, todos dois trabalham no Espaço Nova Vida como conselheiros espiritual, tá? Então aqui é desenvolvido um trabalho espiritual, na realidade, levando a mensagem do poder superior, que na nossa concepção é Jesus. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber a opinião pessoal de cada um de vocês. Começando por você, Luizão. Para mim é uma aberração e eu penso que se realmente ainda existe seriedade do poder público, daqueles que dirigem esse país, daqueles que são porta-vozes da sociedade, porque o político ele recebe uma carta, entre aspas, onde a população delega a ele para que possa representar a própria sociedade. Então, é necessário que a gente possa rever com bons olhos essa questão, porque nós estamos dando passos largos e larguíssimos para a destruição da família. E é isso que muitos estão querendo, destruir a família para criar uma nova família completamente desformada daquilo que foi criado por Deus. Para mim, é absolutamente lamentável. Positivo. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não, eu já quero aqui só colocar minhas últimas palavras referente a essa situação e dizer que isso é totalmente abominável aos olhos de Deus. E isso serve para nós, cristãos, começarmos a nos despertar. Porque às vezes nós compramos causas, às vezes que são até insignificantes. E uma causa dessa que tem como único objetivo atingir os lares, atingir as famílias, infelizmente muitos de nós cruzamos os braços. Então, povo cristão, sociedade, é hora de nós nos despertarmos para que nós possamos lutar contra essas coisas que vêm para destruir as nossas famílias. Que é o objetivo do programa Nova Vida? É a construção, né? É a unificação da família. Amor, respeito. Eu me emociono porque eu passei por tudo isso e vendo uma situação dessa, mexe muito com meus sentimentos. Que eu vivo e convivo com famílias e com dependente químico. Mas, gente, obrigado, Luizão. Obrigado também, pastor Valnei, Mota. Gente, eu fico triste fazer um programa desse, porque mexe realmente comigo. Porque eu destruí não só a minha vida, como destruí a vida da minha família e atingi muitos membros dessa sociedade. Mas com muita
tristeza, eu me despeço da família paraense, que são os telespectadores que acompanham o trabalho do Espaço Nova Vida. Com muita tristeza, até o próximo domingo, sem droga, porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo. Só por hoje. Tchau.